Tem sim. Aqui no Rio, não sei se o senhor conhece esses detalhes, qualquer número de esclarecimento que o senhor queira à vontade, nós vivemos uma realidade de guerra em que nós não conseguimos comparar com polícias e fomos comparar com forças armadas, em guerras declaradas. Comparamos com a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, retomada do Kuwait e, mais recentemente, a guerra no Afeganistão. Chegamos a análises, em termos percentuais, de que foi mais arriscado servir aqui no Rio de Janeiro nos últimos 32 anos do que em qualquer força armada americana ou a FEB em qualquer dessas guerras. Em termos de percentuais, vou dar alguns, essa documentação que eu entreguei ao senhor mostra isso aí. Além disso, por exemplo, taxa de mortos da PM do Rio de Janeiro, do efetivo de 111.500 homens, 3.987 foram mortos por causas não naturais, o que significa 3,58%. Pegando o maior percentual de mortos dessas guerras das Forças Armadas Americanas, Segunda Guerra Mundial com 2,52%. O nosso percentual é 1,4 vezes maior do que o deles. A pior comparação é a nossa taxa de feridos, 18%, com 0,02% da retomada do Kuwait. Ou seja, são mais de 800 vezes o número do Kuwait. Essa realidade de guerra é muito pouco conhecida. Eu queria saber do senhor o que o senhor vai fazer para reduzir esses números, e ainda lembrando de acrescentar outros, né? Esses ferimentos que eu estou falando, essas mortes, são visíveis. Ou seja, eu fotografo, eu faço um raio-x, uma tomografia, um ultrassom. Os ferimentos invisíveis que a gente chama são os psicológicos e psiquiátricos, que estão conduzindo, não no Rio de Janeiro, porque aqui a gente tem essas taxas de intensa morte e feridos, mas estão conduzindo o Brasil a uma questão de mais policiais se matando do que morrendo. Exceção é essa guerra que a gente tem aqui no Rio. Eu queria saber do senhor o que o senhor pensa em fazer a respeito disso. Já que o presidente, além de ser presidente, a gente necessita de ter uma figura inspiradora, que a gente possa olhar para cima, pô, me orgulho desse presidente, quero fazer igual a ele, coisa que a gente não tem aí há muito tempo. Eu vou juntar a tua pergunta com um elemento que eu não respondi da pergunta anterior, que era dos salários dos policiais, que são completamente caóticos ao redor do Brasil. Certo? Você desculpa eu juntar, mas é que é importante. Mas só faço mais uma ressalva aqui. O Brasil é um país onde um juiz ganha de 11 a 13 vezes mais que um policial. Não existe nenhum país no mundo nem parecido com isso. É o maior obstáculo entre um judiciário e um agente de polícia ostensiva ou agente de polícia judiciária. Isso tem que ser corrigido, viu? Mas com certeza. Sem contar os penduricalhos, né, Pimentel? O penduricalho, eu acho que o Tondino acabou com essa porra agora, né? Vamos ver. Eu acho que assim, por incrível que pareça, também eu tô fazendo agora o parênteses do parênteses, o Flávio Dino, o saldo dele, por enquanto, é positivo no STF. Ele tá indo pra cima das emendas e ele tá indo pra cima desses penduricalhos. Tanto que eu, como presidente da República, vou usar o Dino nesse sentido institucional de maneira muito, muito frequente. Quero destruir os modelos de emenda como tem e os penduricalhos precisam ser resolvidos. Que o que acontece no Brasil é que a polícia militar, vamos começar, a polícia militar ela tem um status institucional diferente por ser militarizada, então não consegue pleitear os benefícios como a polícia civil consegue, e não tô falando aqui que a polícia civil tá fazendo algo errado, só que tem um caos regional. Estados que não são capazes de se sustentar do ponto de vista financeiro, eles vivem de recursos que vêm de outros estados e eles pagam por vezes salários maiores. Para não falar só de policial, o professor no Maranhão ganha mais do que o professor em São Paulo. Agora, como vai o Maranhão no ranking de IDEB quando eu comparo com São Paulo? Um policial no Maranhão, tenho quase certeza, me corrijam, mas quase certeza que ele ganha mais do que um policial em São Paulo. Bem provável. Um policial civil no Pará ganha mais do que um policial civil em regiões mais desenvolvidas. O policial civil do Amapá é o mais bem pago do Brasil hoje. Eu acho isso, desculpa, um absurdo. Sim. É um absurdo, é um desrespeito. Primeiro, os resultados apresentados nessas regiões, em termos de enfrentamento ao crime, são menores. Índice de mortalidade, etc., são 2. Esses estados não vivem com recursos que são extraídos da própria população por impostos. Isso vem de outros lugares do Brasil. Isso é apenas lobby institucional de um regime oligárquico que empobrece o estado e empobrece o Brasil e que humilha a mesma categoria em outros estados. Isso está acontecendo o tempo todo. Vai ter que normatizar isso. Ainda tem um último ponto. O custo de vida em São Paulo, no Rio, é muito maior do que em Macapá. Sim. Então, o policial é muito mais pobre. Em São Paulo, por exemplo, o governo estadual de São Paulo, já há alguns anos, uns 15, 20 anos, adotou a política de ter muitos policiais e fazer aquele coisa de enxameamento, né, com as motos e tal. Então, eles precisam de muitos policiais com salários mais baixos. Então, o policial em São Paulo ganha muito menos. E aí tem muitos elementos, por exemplo, ele ganha menos, então ele vai morar num bairro mais humilde que é controlado pelo crime. Coisa que a gente vai precisar fazer em São Paulo e no Rio, até que eu acho que não apenas melhorar a qualidade de vida, mas atentam para esse problema, é criar uma política de habitação para que o policial viva em regiões mais seguras nesse processo de transição de destruição do crime organizado. Vilas militares. Exato, eu vi isso nos Estados Unidos. Sim. Tem que ser protegido, tem que tirar ele, vamos dizer, da proximidade com alguém que pode gerar dano para ele e pra família dele. E não só dano, porque quando você tá convivendo com o cara que comete o crime, você começa a criar leniência com o crime, leniência com o comportamento. E você tem até a cooptação, eventualmente, de um policial pra um sistema relacional criminoso. Então, precisamos fazer esse isolamento. Até uma política de habitação de crédito consignado ao salário dele, para que a pessoa consiga adquirir com um valor especial um apartamento em outro lugar. Precisamos fazer isso.
Agora, na tua pergunta que envolve a mortalidade, eu tenho que ter a humildade de dizer aqui que eu não sou eu seria o comandante em chefe do Brasil para fazer o enfrentamento ao crime. Agora eu vou entrar no detalhe e falar qual política eu, como presidente da República, vou adotar, política técnica no enfrentamento no campo de batalha. Isso vai ser pro time nosso que vai administrar não só a parte de segurança, no ministério nosso que tem que agregar tudo, mas a nossa relação com os governadores num estado maior que a gente precisa fazer para destruir o crime organizado no Brasil, porque a vida policial vai importar muito. O que eu sei é, policial morreu, a família dele não pode esperar meses para receber o valor da pensão que a mulher tem, a esposa tem que ter. Isso tem que sair no máximo em 2 semanas. Tem que ser muito rápido. Policial termina processado por conta de uma operação. Se eu não conseguir alterar a lei rápido, eu vou colocar a Advocacia Geral da União para servir os policiais militares no Brasil. A própria Advocacia Geral da União, para fazer a defesa do policial. Porque hoje tem policial que tem que pagar, tem que fazer vaquinha para pagar o advogado dele para isso. Isso eu tenho condição de fazer, isso eu tenho, vamos dizer, institucionalidade para poder atuar, para colocar isso à disposição. Porque eu vou propor a guerra. E eu quero dessa vez, para acabar com essa mortalidade geral, reconhecer que nós estamos no estado de guerra, como o senhor colocou, e de maneira muito correta, é um estado de guerra, só que um lado reconhece que é guerra. O crime sabe que é guerra. Ele cria músicas falando que é guerra, ele se arma pra uma guerra, agora tá comprando drone inspirado numa guerra, e o outro lado finge normalidade. Pra mim não é fingir normalidade, é fingir demência quando a gente não aceita que é guerra. E o que eu vou propor pras polícias é, eu vou te dar o direito a ter a guerra final contra eles. Vamos retomar os territórios, vamos mudar a legislação e vamos vencer eles. E depois de vencer eles, adotar as políticas que é a parte mais difícil, de tornar os lugares, os territórios e as ruas brasileiras habitáveis e que não sejam novamente cooptados pelo crime. E aí é isso o desafio, é isso o desafio de um trilhão de reais, que é tornar o Brasil habitável. Se a gente conseguir isso, que é o pós, aí esses policiais não apenas não vão morrer mais, mas a gente vai viver num país decente. Esse é o grande desafio. Pimentel, então só para esclarecer, o candidato a ser eleito pretende criar o Ministério da Segurança Pública. Em um estado maior. E o mais importante, um estado maior. É colocar a AGU para defender o policial. Isso é uma proposta bem inédita e ousada, viu? Na hora. Eu tenho que botar a AGU na hora por decreto. A AGU vai ter que ajudar os policiais nisso. Porque não é possível que no montante de operações que nós vamos precisar fazer, hoje já sim, eles têm que fazer vaquinha. Vaquinha. Às vezes pega uma associação e faz vaquinha. Às vezes vende o carro. É assustador. As pessoas não sabem disso. Que o policial que te defende, olha só que loucura. Ele vai, prende um bandido, aí às vezes o bandido já é solto na hora. Ou ele toma um chá de cadeira na delegacia. Ah, outra coisa que tem que ter. Período máximo pra ser lavado o BO, o policial deixou o bandido lá e não pode ficar 8 horas numa delegacia parado. Às vezes o bandido vai solto antes que o policial tem que cumprir aquele trâmite burocrático. Isso é uma coisa que também cansa eles. O policial não pode ver depois o juiz pegar todo o trabalho que ele teve de colocar a vida em risco dele e depois meter lá, não, vou soltar. Isso é um absurdo total e completo. Hoje um policial que tá na rua cumprindo o trabalho dele, ele é um louco. Ele é um louco. O que ele tá fazendo é assim, ele tá participando de uma guerra inglória em que o próprio Estado é inimigo dele. Então todos esses elementos têm que ser alterados. Então esse Estado maior tem que ser montado, porque se você tem um exército e o seu soldado é tratado de maneira desrespeitosa, você vai perder a guerra. E a gente tá perdendo a guerra. Então esse Estado maior, que é mais do que apenas, vamos dizer, uma coordenação, é um Estado maior, com reuniões recorrentes pra gente vencer uma guerra e a gente tem que atestar que a gente tá em guerra. A gente tem que parar de negar. Aquele que nega que existe a guerra, ele vai ser... É igual uma pessoa que tá com câncer no pulmão e continua fumando. Esse é o Brasil. Ah, não, tá tudo bem. Tá, o Comando Vermelho agora tomou lá o Ceará, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Renan, não sei se você acompanhou há 45 dias, o governo federal lançou 4 eixos temáticos de combate ao crime no Brasil. Eu recebi aqui o secretário de Segurança Pública Nacional, que eu verdadeiramente admiro, que é o Chico Lucas, tá? Ele veio do Piauí. Piauí é um estado que inovou muito na segurança pública. Esse projeto de recuperação de celular, hoje imitado, copiado por 27 estados da federação, começou no Piauí. Lá tem redução de homicídio e eu recebi ele aqui. Gostei do papo com ele, foi um papo muito franco. E nós conversamos sobre os eixos temáticos que o governo federal escolheu. Follow the money, Faria Lima, buscar o dinheiro do PCC na lavagem, né? Obstacular a chegada de fuzis nas capitais, não tem como não gostar disso. Quanto mais a PRF trabalha na rodovia, mais seguro vai estar uma favela no Rio de Janeiro, a periferia de São Paulo. A questão que envolve equipar presídios, 120 presídios no Brasil com bloqueadores de celulares. E, por último, o governo federal fala da resolução de homicídios, que o Cajueiro colocou isso aqui. Equipar os IMLs, os Institutos Médicos Legais, né? E equipar também as divisões de homicídio, para elucidar mais homicídios. No final, o governo federal não fala do que mais impacta a periferia do Brasil, que você está vendo, você está visitando, que é o domínio territorial. É a barricada, a pichação do CV. Eu não sei porque o governo federal deixou para trás isso. Eu até tenho algumas teorias sobre isso. Talvez a esquerda brasileira entenda como recuperação de território, operação de alta letalidade, não necessariamente uma coisa tem a ver com a outra. Mas não sei se você conhece esses eixos. Eu só condeno esses eixos temáticos pela ausência da recuperação do território. Eu gosto de tudo. Mas quando o governo federal fala que recuperar o território não é uma prioridade, né? Isso me preocupa muito. Eu acho que a obsessão nossa na segurança pública deveria ser retirar a barricada e retirar todas as pichações de CV de todas as periferias do Brasil. Nem que eu chame o prefeito, tu vai ser meu parceiro nisso. Você está atento a isso? E nessa escala que eu te coloquei de prioridades, a recuperação do território, qual é a tua prioridade? Zero. Dia seguinte. Dia seguinte, porque assim, o presidente da República, ele tem como dever, junto com as Forças Armadas, zelar pela integridade do território nacional.
Portanto, eu vou estar, a partir do dia 1, assumindo o mandato em descumprimento do meu papel como presidente, ao não zelar pela preservação do território. Então, é obrigação, e tem que ser uma obsessão. Eu vou falar porque que eu ponto a ponto, quando eu pego essas prioridades, eu concordo com elas. Só que elas partem sempre de uma premissa, e essa é a premissa que vai na questão território. É a premissa, assim, que eu vou enfrentar o topo da cadeia alimentar, a Faria Lima. Não, por que não entram com fuzil na Faria Lima? E aí esquecem o outro lado, que é o lado ideologicamente conveniente pra eles. Eles gostam da tomada do crime organizado na favela. Eles enxergam isso como um elemento fundante da ideia de luta de classe. Há muito tempo se discute isso. Foi discutido agora por parte do PSOL trazer o Oruan como candidato, porque eles falam, olha como o Oruan tá sublevando as massas na favela. Pô, o Oruan é do Comando Vermelho. O MC Pozou do Comando Vermelho. Então, eles acreditam nisso. É uma crença verdadeira. E em muitos estados, eu vou tomar processo de condenação de novo, em muitos estados, a relação é total. Então, assim, pô, vou falar aqui, o Elmano lá no Ceará, eu vou tomar outra condenação no Ceará, o Elmano no Ceará, ele é conivente, pra dizer o mínimo, com a tomada territorial, e depois os candidatos dele fazem campanha nessas regiões. O prefeito lá de Santa Quitéria, que era ligado ao Comando Vermelho, é aliado dele, era aliado, que depois foi afastado, mas era aliado dele. O Lula veio aqui e eu vou profetizar, provavelmente o Lula vai fazer campanha em favelas controladas pelo Comando Vermelho. Aí depois eles falam, não, porque a gente tá fazendo uma operação utilizando muita inteligência. Eles vão usar o termo inteligência. Muita inteligência pra pegar com o COAF, pra pegar o PCC e tal. Tô junto, vamos fazer isso. Agora, você não vai conseguir desmontar a operação do PCC só com isso. Você vai ter que retomar o controle do Porto de Santos e retomar o controle territorial da Baixada Santista. Baixada Santista, pra quem tá nos ouvindo, é igual aqui no Rio. É o tipo de ocupação similar, montanhosa, favela, montanha, fuzil. Mata Atlântica, né? Exato, é igualzinho. Então, vai ficar falando, sai, não, vou pegar aqui, eu vou pegar o Bitcoin do cara. Não vai pegar só o Bitcoin. Assim como vai precisar ir lá na fronteira com Bolívia e com Paraguai, resolver a entrada não só do fuzil, mas da droga. Porque ali, por exemplo, que o PCC, ele é brabo, né? Essas brigas pra pegar o controle nas rotas de fronteira, ele é brabo. Então, vai ter que fazer isso. Só que eles convenientemente não entram nesses assuntos. Assim como eles convenientemente não entram na questão da cultura do tráfico na favela, da cultura de pobreza da favela e da transformação da favela numa espécie de uma fortaleza ideológica do inimigo. Então eu só acho conveniente ele falar isso, porque eu concordo pontualmente nisso e vamos aplicar, vambora. Mas ocupação territorial e a libertação daquelas pessoas, daquela subcultura horrorosa, vai ter que ser feito também. Perfeito. Cajueiro, pergunta? Tem sim, inclusive eu quase interrompi porque eu estava gostando do que foi falado, né? Curte Oruan, Cajueiro? Curte Oruan? Você curte Oruan? Quer ouvir um Oruanzinho? Não, de jeito nenhum, em nada. Porque ele serviu, esse cara comandou a UPP mais difícil do Brasil, que é a UPP do Complexo Alemão. Comandou por quanto tempo, Cajueiro? Foi um ano. Tá. Cabe até comentar que a maioria da população que mora nas favelas não gosta nem de baile funk. Só que não podem declarar isso. Mas é o fato. A pergunta, né? Dados... Se você tem vontade de montar um canal de cortes para ajudar a divulgar as ideias do MBL e da missão, eu tenho um treinamento 100% focado mostrando como você pode sair do zero sem saber nada de edição, thumbnail, até você monetizar um canal de cortes e além de estar ajudando no projeto, também ser remunerado por isso. No mês de maio, por exemplo, o canal Inevitável Cortes faturou mais de 30 mil reais apenas de AdSense. O Felino Missionário e o Missão Avança, ambos fizeram mais de 1 milhão de visualizações e faturaram acima dos 14 mil reais. E se isso te interessou de alguma maneira, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo ou então ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da sua tela agora, onde eu vou te explicar de maneira mais detalhada como você pode começar o seu próprio canal de cortes. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.